Saudações a todos, esse vai ser o nosso último vídeo da série Cultura. Nós tínhamos planejado e até prometido outras coisas, mas muitas vezes o nosso plano fica um pouco aquém da vida e daquilo que acontece, né? A roda sempre vai girando, então surgiram muitas outras questões interessantes a tratar. Nosso canal também, ele foi concebido para ser um canal mais sobre filosofia e literatura. Eu queria levantar essas considerações básicas que foram levantadas na série Cultura a respeito da necessidade imperativa de uma formação mais geral e de uma erudição mínima para o cidadão comum do século XXI. E até certo ponto eu acho que nós conseguimos cobrir aí com essas considerações alguns motivos de por que isso deve acontecer ou como pode acontecer. Esse é o segundo vídeo que trata dos textos difíceis. Nós falamos da importância de se encarar textos difíceis no vídeo passado. Agora nós falamos de técnicas especiais para tratar, para lidar com textos difíceis. Ele pode ser um pouco decepcionante se você está pensando naquele formato, né, tão popular hoje em dia das 10 lições para, 5 regras para, ferramentas básicas para facilitar, tornar fácil aquilo que é difícil. Bom, isso quase invariavelmente é uma enganação. Quase todas as pessoas que disserem que existe uma técnica para deixar fácil o que é difícil, eles estão usando um recurso psicológico de tornar palatável, ou pelo menos fazer parecer, iludir, né, as pessoas que, claro, querem ser iludidas, de que existe um caminho fácil sempre para tudo, e esse caminho ele é tão promissor e leva a resultados tão seguros e certos quanto o caminho difícil. Bom, na vida isso raramente é verdade, muito, muito raramente é verdade. Todo mundo sabe disso, mas a gente não consegue resistir à tentação e a gente vai lá e compra aqueles livros, até porque são best-sellers e estão sempre em promoção. Aí a gente vai lá, poxa, só R$ 15, vai e compra as regras que ensinam a deixar muito fácil, o que na verdade não é fácil. Pois bem, se a gente for numa academia de ginástica, por exemplo, a gente olha para um peso que a gente objetiva levantar, a gente almeja levantar, né? E esse peso tem 20 quilos, por exemplo. Só existe uma forma possível de você se preparar para levantar esse peso de 20 quilos. Você precisa começar com um peso de 8 quilos ou de 5 quilos. E depois de algum tempo você vai se acostumar a esse peso. Essa vai se tornar sua nova zona de conforto, já que você saiu do zero ou de muito pouco. E aí você vai partir para os 12 quilos, depois para os 15 e depois finalmente para os 20. Então é um processo gradual de adaptação, de fortalecimento da sua capacidade anatômica. Pois com a nossa vida intelectual se dá exatamente a mesma coisa. Nós sofremos culturalmente de uma espécie de atrofia intelectual. Os temas eles têm ficado cada vez mais ralhados, a forma como os próprios escritores escrevem é uma forma cada vez mais infantilizada, facilitada, porque nós cobramos isso das pessoas, dos produtores de conhecimento, dos produtores de cultura. Nós cobramos desses produtores que as coisas sejam rápidas e fáceis, porque nós não temos tempo, porque nós não temos paciência mais, porque nós não temos aquela capacidade mesmo, né, de resistência, de dedicação a coisas um pouco mais desafiadoras, coisas que cobram um preço, por exemplo. Então, há quem acredite que isso inclusive é o certo e que quase que todo mundo que escreve ou que fala tem compromisso ético de falar e de escrever de uma forma óbvia e que seja imediatamente compreensível para quem não quer fazer o esforço intelectual de entender, que é a mensagem instantânea e receber passivamente essa mensagem. Embora alguns temas, claro, que se prestem a esse método, os temas mais sérios não se prestam. Nós precisamos assumir
né, o ônus dessa atrofia intelectual e passar por uma coisa parecida com um processo de ginástica intelectual. Então, de novo, a ferramenta não é uma fórmula mágica, não é um passo de mágica que vai fazer fácil o que é difícil, mas é nós nos acostumarmos ao difícil, tornarmos o que é difícil a nossa nova zona de conforto. Um exemplo aqui vai ajudar a gente. Quem não tem a experiência, típica experiência da modernidade, da geração do YouTube, de começar uma música e ver que essa música tem uma introdução ali instrumental muito grande, um preâmbulo, né? E passar para frente aquele vídeo, né? No Spotify, no YouTube e tal. Você joga aquilo para frente para o refrão, para a parte que você conhece, para a parte mais excitante. E aí você diz, essa é a parte que eu quero ouvir, né? Eu quero aproveitar aquilo que eu queria, né? Eu liguei o som, o vídeo, para assistir esse trecho que é o que me interessa. Pois bem, a gente faz isso com livro também, né? Mas vamos chegar lá daqui a pouquinho. Quando a gente faz isso, quando a gente conversa com o músico, ou quando tem um músico vendo a gente fazer isso, ele vai ficar um pouco abismado, vai falar assim, olha, isso aí não é possível você recortar um pedaço da música e achar que ela continua fazendo exatamente o mesmo sentido. Porque essa introdução instrumental, o desenvolvimento, tudo isso faz parte de uma espécie de lógica da integridade da peça, da música. E se você recorta só aquela parte que você gosta ou que é mais excitante, no fundo você não está apreciando corretamente aquela parte, porque ela está numa relação de dependência lógica com as outras partes. Bom, no texto acontece exatamente a mesma coisa, né? Se você lê a resenha, o resumo, ou somente aquele capítulo famoso da fenomenologia, né, a dialética do senhor e do escravo, você está recortando e abstraindo do seu contexto, que é a estrutura e a conjuntura em que o texto faz sentido, o trecho que você acha que vai poder compreender plenamente, satisfatoriamente, sem esse contexto, sem essa conjuntura. Isso, de certa forma, deriva de uma arrogância, né, do século XX, começada no século XX, de olhar para a obra, às vezes de um grande autor, de um clássico, de um gênio, e dizer assim, olha, esse cara não sabe do que está falando, né? Ele está enrolando, é muito blá blá blá, muito palavreado, eu vou pular para o trecho que interessa. Quer dizer, é uma relação instrumental, é uma relação utilitária com o texto que muitas vezes, na maioria das vezes, não foi concebido para isso. Foi concebido para ser um todo orgânico com desenvolvimento. Uma outra questão importante da gente tratar, ainda que panoramicamente, de sobrevoo, é a questão que eu levantei no vídeo passado também, do diálogo com o autor. Num romance, é fundamental entender que o autor escreveu o texto para que eu tenha um coprotagonismo, né? Eu seja um coparticipante do texto. Então, aquelas descrições todas e aquelas lacunas que são deixadas para a imaginação preencher, são deixadas para mim, leitor. O escritor de obras técnicas, né, de uma obra de filosofia, ou até mesmo de alta literatura, ou principalmente de obras científicas, ele não tem muito essa preocupação. Ele é um mestre da questão, ele é o especialista, e é ele que a gente precisa ouvir. Ele não deve dividir a participação, o protagonismo muito com o leitor. Então, cabe a você, leitor, ser mais um ouvinte atento, um ouvinte aberto, né, que não vai julgar e criticar imediatamente, instintivamente, e quando não entender, refazer a leitura 2, 4, 8 vezes, a quantidade que for necessário, para entender aquilo que aquele autor está apresentando. Quer dizer, é uma arte mesmo, né? A arte de ouvir, de que a gente fala muito em relação a relacionamentos, em relação a terapias, a gente sabe o quanto isso é importante, mas quando a gente fala de um texto, muitas vezes o vício do texto, da comunicação rápida, fácil e instantânea, esse vício se sobrepõe
a nossa consciência de que é preciso respeitar um grande autor, é preciso respeitar um grande cientista, um grande pensador, um especialista naquela área. E esse respeito se reflete na paciência, na insistência com que a gente está disposto a rever, meditar, refletir sobre esse trabalho. Finalmente, enquanto estava preparando esse vídeo, né, entre o anterior e esse, eu encontrei um vídeo excelente do Henrique Komatsu, explicando como ler e como escrever. E eu vou colocar esse vídeo agora aqui embaixo na descrição do nosso vídeo aqui, para que vocês possam acompanhar alguém com bastante quilometragem, bastante experiência nesse assunto específico, e realmente o vídeo dele ficou muito bom. Então eu deixo a vocês o meu mais forte abraço, eu agradeço muito àqueles que acompanharam a série Cultura, espero que essa série tenha sido de alguma utilidade para aqueles que acompanharam do começo ao fim, e aguardo vocês nas próximas iniciativas do nosso canal, que vão tratar de literatura e filosofia alternadamente. Tudo de bom e até mais.